Não é porque eu faturei mais de 200 mil reais nos últimos meses que eu vou pagar 5 para viajar daqui do Rio de Janeiro para São Paulo. Fala pessoal, meu nome é J. Gui e no vlog de hoje nós vamos viajar para São Paulo. E durante essa viagem eu vou compartilhar com você um plano sobre como você vai faturar os seus primeiros 100 mil reais com copy ainda em 2025. Então já tá tudo preparado por aqui, tudo organizado, microfone, câmera, bateria. Espero que dê certo e vamos em direção à rodoviária, porque eu não vou pagar 5 mil reais num trecho Rio-São Paulo ida e volta mesmo, não vou. Bom, acontece que já são 7 horas da manhã, 7h40. Nessa hora a gente já devia estar em São Paulo, eu já deveria estar de café tomado, já no escritório. Mas são 7h40 e eu tô em Guaratinguetá. Então, a vida é boa, vai atrasar e faz parte. Tendo a imaginar que um confeiteiro, ele não inventa um novo bolo, uma nova receita todas as vezes que ele entra na cozinha. Dito isso, eu também não acredito que um copy deveria ter um novo processo para cada cliente, para cada projeto que ele inicia. Porque bem como todo bolo tem uma base, todo projeto também vai seguir uma estrutura mínima. É óbvio que cada projeto é único. Ao mesmo tempo, existem alguns ingredientes que se repetem, algumas estruturas. Então, a isso nós chamamos de processo. Bom, cheguei aqui, estava organizando as coisas para poder atender a reunião, enfim, fazer os estudos antes de seguir aqui com a agenda. Enfim, estava revisitando os processos. Eu estava pensando aqui, por que que os processos importam tanto? Acontece que todas as vezes que você vai desenvolver um projeto, se você começar do zero, sem ter um norte, ou pelo menos um checklist de tópicos pelos quais você deve passar, no final das contas o projeto tende a ser uma grande incógnita, porque você não vai ter clareza no que você entrega, como entrega, quando entrega, quanto entrega, e no final das contas você vai ficar com a sensação constante de que está vendendo fumaça para o teu cliente final, e aí isso é um grande problema. Imagina você não ter clareza do que você vende, como vende, quanto, porquê e quais são os benefícios agregados a isso. Um bom processo de entrega, um bom processo de vendas, um bom processo de relacionamento vai fazer com que você tenha clareza de onde estão os teus pontos fortes, onde estão os teus pontos fracos, para que os fortes sejam melhorados e se tornem melhores ainda, mais fortes ainda, e os fracos sejam corrigidos.
Então o processo é importante por conta disso. E você pode até se perguntar, mas como então criar um processo que funcione e me leve, por exemplo, com essa carreira de copy, desenvolvendo narrativas, palestras, anúncios, campanhas, eu chegue aos primeiros 100 mil faturados? Tudo começa pelo começo. Começa da forma mais rústica possível. Pega papel e caneta e desenha uma ideia de projeto ideal. Por onde você começa, o que precisa acontecer para esse projeto dar certo, o que você precisa saber para poder escrever, quais estratégias você precisa dominar para poder garantir o sucesso daquele projeto. E a partir desse escopo que você vai escrever no papel, você lapida e corta, separa o que é muito necessário do que não é tão necessário assim. O que não é tão necessário, você corta. O que é muito necessário, você já agrega ao teu projeto, ao teu processo. Então vamos imaginar que você tenha identificado que você precisa fazer uma reunião presencial de onboarding para poder documentar todo o projeto, identificou que precisa saber a fundo quais são os produtos ou qual é o produto que vai ser trabalhado, entendê-lo profundamente, bem como suas motivações. Aplica esse processo em 2 ou 3 projetos e a partir dessa aplicação você avalia a cada entrega feita o que deu certo, o que não deu certo e o que mais ou menos funcionou. O que mais ou menos funcionou você corrige, o que deu certo você melhora, o que não deu certo nem um pouco você cogita até tirar do processo para poder manter somente o essencial. Dessa forma você consegue definir processos que pelo menos funcionem para você. Quais são os processos universais para a entrega de uma copy? Depende de que tipo de copy você vai escrever, de que tipo de projeto você vai desenvolver. Então, faz esse processo dessa forma e não busca a fórmula pronta. Quando a gente está falando de processo, é importante que você saiba que não bastam os processos. Os processos, eles são como que receitas. E pensando naquela mesma analogia da confeitaria, em que eu disse que um confeiteiro, um cozinheiro, ele não inventa uma receita de bolo todas as vezes que ele vai cozinhar, mas ele tem uma receita ou algumas receitas. A mesma coisa acontece com relação às ferramentas. Ele tem a batedeira, ele tem seus utensílios da cozinha, ele tem um forno. Então, com o trabalho de copy acontece a mesma coisa. Além de ter os processos que são as receitas, é preciso que você tenha bem definidas quais são as suas ferramentas, que são os teus utensílios e os teus, por assim dizer, eletrodomésticos. Então eu vou compartilhar aqui e mostrar para você algumas das ferramentas que eu acredito que são essenciais para se iniciar nesse mercado, para desenvolver a tua entrega, a tua escrita e afins. A primeira das ferramentas é uma ferramenta de profissionalização, que é o Google Workspace. O que é isso? É basicamente uma ferramenta, uma assinatura do Google, que é muito barata com relação ao benefício que ela entrega, com a entrega que é muito maior do que de fato que ele cobra, que basicamente é para você ter um e-mail profissional, porque isso passa uma credibilidade maior, uma confiança maior e você consegue organizar dentro do Google Workspace, num drive específico, todas as entregas de cada um dos projetos, de cada um dos clientes, com uma dinâmica muito melhor através de drives compartilhados. Não vou mostrar com detalhes aqui, só vou falar sobre a ferramenta. Outro benefício sobre o Google Workspace é o seguinte: o Google Meet, por exemplo, o Google Meet, através da assinatura do Google Workspace, você consegue gravar as reuniões. E ao gravar as reuniões, você tem toda a documentação de tudo que foi conversado no seu drive da empresa. E por que isso é importante? Por 2 motivos. Primeiro, o cliente tem histórico das reuniões, do que vocês conversaram, você também. E segundo, é importante por conta da segunda ferramenta que eu vou apresentar aqui. Mas antes de apresentar essa ferramenta, vamos lá. O preço aqui do Google Workspace, ele é de R$ 28 mensais. Barato demais. Ah, mas eu quero assinatura Business Standard. Não precisa. Mas aqui só essa Business Starter já resolve o teu problema. R$ 28 mensais você já tem esses recursos que eu trouxe, que eu listei aqui para você.
É bem barato e super prático. Isso aqui logo no início vai te passar uma credibilidade maior, vai te passar uma confiança maior e você já deve parar de usar aquele e-mail joãozinho.123@gmail.com. Para com isso e cria um e-mail empresarial que vai passar muito mais credibilidade, um servidor super confiável e estável, que é o do Google. A segunda ferramenta é uma ferramenta mais prática que vai acelerar muito o teu trabalho, que é o TurboScribe. O que é isso? Isso aqui é uma inteligência artificial em que você sobe áudios e sobe vídeos, e ele transcreve tudo isso para você. Por que isso aqui é importante? Todas as vezes que você faz uma reunião e você grava e tem que reassistir a reunião, ficar fazendo anotações da reunião, transcrevendo palavra por palavra, você perde tempo. Você pode transcrever isso por uma IA, ler esse resumo, essa transcrição, ou até mesmo usar uma inteligência, uma outra inteligência artificial para fazer uma pauta, uma ata e extrair dessa transcrição os pontos mais importantes dessa reunião junto do teu cliente. No início, até você fazer os seus primeiros 100 mil em 2025 com copy, você não vai ter um volume muito grande de reuniões, de projetos ultra importantes e reuniões muito longas para poder subir aqui. Então você não precisa nem se preocupar em fazer uma assinatura, que é muito barata, por sinal. Ela custa $10 mensais, mas existe um plano gratuito em que você consegue fazer 3 transcrições diárias em uploads de até 30 minutos. Vai te atender no início gratuito e quando você sentir a necessidade, começar a ganhar mais tração, mais velocidade na entrega, mais qualidade, fechar melhores contratos, aí você reinveste no teu negócio colocando essa assinatura do TurboScribe. Não precisa ser um anual para não debitar, sei lá, $120 do teu cartão de crédito de uma vez, mas você pode assinar o mensal. E o mensal ali deve custar uns 15, $20, ó. $20 o plano mensal. Então hoje, dia 10 de janeiro de 2025, quando esse vídeo está sendo gravado, vai ficar ali na casa dos R$65 mensais. Se botar IOF, todos os impostos e tal, pode ser que chegue na casa dos R$70 mensais. Atende, super prático, super barato para o que entrega também, é animal essa inteligência. Essa aqui é a minha favorita. Existem várias outras que fazem transcrições também, mas eu não uso, eu uso só essa. A terceira e última ferramenta é uma ferramenta mais óbvia, mas com um objetivo talvez não tão óbvio para você, que é o ChatGPT. O ChatGPT tu vai subir as transcrições, por exemplo, das reuniões que foram feitas, dos áudios mais complexos, das definições mais complexas do projeto, e a partir do GPT você vai conseguir extrair as informações principais. Mas, saindo desse espectro de reunião, resumo, pauta, ata e transcrição de reunião, o GPT vai te ajudar principalmente, do meu ponto de vista, a fazer primeiro pesquisa e depois, no segundo momento, revisão das tuas peças. Ele pode fazer revisão gramatical, fazer um cub review, né, uma revisão, um processo de revisão a respeito da tua peça. E se você não sabe o que é isso, eu recomendo que você se inscreva aqui no meu canal, porque tá na hora de você aprofundar um pouquinho mais nesse cenário de copy. Mas num apanhado geral, essas 3 ferramentas aqui, elas vão te ajudar muito e vão acelerar o teu trabalho, aumentar a qualidade, a tua produtividade, e com isso você vai ter mais tempo para pensar em estratégia. Porque o trabalho do copy em 2025 é um 80-20. 80% do tempo ele está pensando e estudando e 20% do tempo ele está escrevendo. Então o teu tempo de escrita ele deve ser otimizado. Esse é o meu ponto de vista, obviamente, não estou trazendo aqui como verdade absoluta, não estou aqui como um cagador de regras sobre o que você deve ou não fazer. Estou apresentando o meu ponto de vista, o que deu certo para mim. E se eu já fiz os resultados que fiz, gerei o que gerei, né? Então eu acredito que talvez eu tenha alguma coisa para compartilhar contigo e você tenha para aprender comigo. Então, para você fazer os seus primeiros 100 mil com copy ainda em 2025, essas 3 ferramentas elas vão te ajudar muito, porque dentro de processos bem definidos que eu já te ensinei como estruturar, você vai voar, vai investir menos tempo, vai trabalhar mais inteligente, vai ter mais tempo livre para poder estudar, ler, prospectar, relacionar e vender mais. Beleza? Então, tamo junto. Agora no próximo passo eu vou terminar aqui as últimas entregas do dia, reuniões, e seguir pro MASP, que fica aqui do outro lado da Avenida Paulista.
Olha, eu preciso te contar uma coisa importante, uma sequência de coisas que não estavam sob meu controle aconteceram e é preciso que eu te atualize para que as expectativas sejam alinhadas. Primeira coisa, eu falei que eu iria ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, mas aconteceu que não rolou. Tá tendo uma obra no MASP, ele está aberto para visitação, mas só que tinha uma aglomeração, muita gente abordando, não sei o que e tal. E eu dei uma olhada na exposição vigente, eu falei, poxa, não é um tema que muito me chama a atenção. E aí eu olhei a fila, olhei o preço do ingresso, olhei o tema e falei, não vale a pena, vou embora. Fui embora. Na minha viagem de volta ao Rio de Janeiro, eu já estava exausto. Eu percebi uma coisa, porque eu planejei gravar takes na rodoviária e tudo mais, mas eu estava sozinho. E a rodoviária, tanto do Rio quanto de São Paulo, pelo menos o terminal Tietê, São Paulo, eu me senti muito inseguro. Não tem nenhuma fiscalização, não tem nenhuma segurança. Entra quem quer, carregando qualquer coisa. Tu não passa por um detector de metais, não vê um segurança. Até a hora do embarque você vê as pessoas entrando e saindo por todos os lados, enfim. Eu não me senti seguro. E como eu tava muito cansado, eu não ia colocar minha câmera no chão pra gravar um take entrando no ônibus ou entrando na rodoviária e tal, porque, enfim, loucura. E eu também não tava nem me sentindo seguro ao ponto de pegar e começar a gravar eu ali na rodoviária, porque eu já tava muito cansado. Então eu ficaria muito mais vulnerável a qualquer coisa. Então, por uma questão de segurança, eu decidi não gravar. E aconteceu que durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro, eu dormi mais ou menos ali no ônibus e cheguei aqui no Rio exausto. E aí vim pra casa, tomei um café da manhã, comecei a minha live de sábado, todos os sábados que faço no Instagram, e fui fazer outra coisa. Fui descansar, tomar um banho, dormir, descansar, enfim, fazer minhas coisas. E é desse momento que eu tô te gravando. Eu acabei de acordar e tomar um café da manhã. E agora nós vamos falar sobre o terceiro e último tópico desse nosso vlog: rotina. Rotina em 3 aspectos diferentes que vão fazer e vão contribuir com que você chegue nos seus primeiros 100 mil reais com copy ainda em 2025. Então pega papel e caneta porque agora é hora da aula. Anota esses 3 tópicos porque eles vão te ajudar demais. O primeiro aspecto de rotina que eu quero trazer aqui para você é a rotina cultural. Porque à medida em que você absorve mais cultura, mais repertório, você tem mais ingredientes em cima da tua mesa para poder pensar e planejar as tuas estratégias e a tua escrita. Então não existe, pelo menos eu não conheço, um grande escritor, um grande copy que não tenha muita cultura. Tô falando de cultura, não é de eu li muito livro, rotina de leitura e rotina de cultura são coisas diferentes. Eu tô falando de cultura, de você absorver comportamentos, de você conhecer outras realidades e acessar isso como, quando e por quê. O porquê eu já te apresentei. Agora como? Como absorver cultura? Coloca na tua agenda de pelo menos uma vez ao mês participar de um programa cultural, uma exposição, uma ida a um museu, sei lá, uma exposição artística, um sarau. Por quê? Porque você vai ter acesso a novos tipos de cultura, novos comportamentos, novos materiais que vão fazer com que o teu repertório ele seja cada vez mais rico, cada vez mais amplo também. Por exemplo, como funciona a minha rotina cultural? Uma vez por semana, toda santa semana, eu tenho um dia ou uma tarde, uma manhã ou uma tarde, para ir a um museu, a ir a uma exposição, fazer um passeio num ponto turístico e, convenhamos, para mim é muito fácil, porque eu moro no Rio de Janeiro, na capital, então aqui o que não falta é cultura. Segunda cultura que eu recomendo é uma cultura constante de leitura, de estudos. É preciso ter na tua agenda pelo menos uma horinha para você ler, estudar, pesquisar. Não necessariamente coisas relacionadas ao teu trabalho, mas aqui eu não estou falando de você ter tempo para poder pesquisar coisas do teu cliente. Isso aí faz parte do teu trabalho, do teu dia a dia. Eu tô falando de ter uma cultura de leitura e de estudos para poder enriquecer o teu repertório pessoal, não voltado a um projeto de um cliente específico. Exemplo, aqui, ó, uma coisa que eu fiz foi, no meu escritório, construir uma biblioteca. Então aqui eu tenho filosofia, tenho teologia, tenho comunicação, eu tenho copy, marketing, tenho de vários assuntos diferentes além dos meus gostos pessoais. Então aqui eu construí um ambiente. Jota, eu preciso construir minha biblioteca? Não, cara. Se você quiser, sim, mas não precisa. Eu comecei aos pouquinhos, né? Meu padrinho e eu começamos a comprar os livros, ele já tinha muitos livros, e a gente foi montando, e hoje a gente tem isso aqui. Terceira e última rotina é a rotina mais importante de todas, porque é a rotina que vai colocar dinheiro no teu bolso,
é a seguinte: rotina comercial. Pelo menos 1 hora por dia, todo santo dia, você vai ter bloqueada na tua agenda para poder prospectar, relacionar e criar novas oportunidades comerciais. Porque as vendas dentro de um CNPJ funcionam como oxigênio para uma pessoa física. Se a pessoa física, se o corpo não respira, ele morre asfixiado. Se uma empresa não vende, ela morre também. É a mesma coisa. Então não adianta você vender a ideia de que você é um copy especialista em alta conversão, transforma palavras em dinheiro, cria narrativas, faz e acontece ao bam, bam, bam. Se você não vende, é preciso ter coerência. É preciso você vender por você, aplicando copy no teu trabalho, no teu dia a dia, para depois você querer aplicar no projeto dos outros. Pelo menos assim você vai ter mais segurança e não vai se sentir um impostor, porque o que eu tenho visto são copies se sentindo e se posicionando como impostores. Não sabem vender, não vendem, não têm dinheiro e fazem promessas absurdas de dinheiro para os outros. Cuidado, seja coerente. Mentira é feio, mentira tem perna curta. A verdade vai te encontrar na esquina e quando ela te encontrar, ela vai te encontrar com justiça. Bem, esses foram os tópicos, foram as coisas que eu fiz para poder, pelo menos, fazer os meus primeiros 100, 200, 300 mil com copy. Já fiz muito mais. Minha empresa já se desenquadrou do MEI, já se desenquadrou como microempresa, então agora a gente está se tornando uma empresa de pequeno porte. Por quê? Porque essas rotinas, elas funcionam até como juros compostos. À medida em que você faz, melhor você fica. E quanto melhor você fica, melhores são as oportunidades. Quanto melhores as oportunidades, melhores os contratos. Quanto melhores os contratos, maiores os desafios e mais desafiadores os projetos. E quanto maiores os desafios e desafiadores os projetos, mais você cobra, mais você recebe, mais você lucra também. É cumulativo. Então espero que tenha feito sentido para você esse vídeo / vlog sobre como chegar aos primeiros 100 mil com copy ainda em 2025. E se você não se inscreveu no canal ainda, eu lamento por você, porque, cara, eu tô fazendo o meu melhor aqui por você. E a única coisa que você precisa fazer para poder apoiar esse projeto é se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário de um feedback, porque eu tenho lido e respondido todos para melhorar todas as entregas. Então estamos juntos, espero que tenha feito sentido para você e não se esqueça de que é tudo sobre histórias. Até o próximo vlog / vídeo.